Que o inferno é o lugar de perdição eterna, todo mundo sabe, mas quais são as pessoas da história que acabaram indo pra lá? Bem, o Inferno de Dante fala de vários personagens famosos e aqui eu trarei 10 deles. O Públio Virgílio Maro, ou simplesmente Virgílio, ou até mesmo se você for em inglês, Virgil, foi um antigo poeta romano do período clássico e foi aquele que escreveu 3 das grandes obras da literatura latina, que são as chamadas Éclogas, Geórgicas e a Eneida. Inclusive, a Eneida é que conta a história de um dos primeiros romanos, né? Na verdade, o primeiro, se for ver, que no caso é o Enéas. Não esse Enéas. Eu queria que garotas palhaças. Mas esse aqui. A obra do Virgílio foi muito importante para as tradições da nação e também, de certa forma, muito importante para a função histórica de Roma, já que eles saíam de um período muito complicado de cerca de 10 anos, onde várias revoluções aconteceram. O Virgílio teve a influência muito grande também e profunda na literatura ocidental, principalmente na Divina Comédia do próprio Dante, porque o Virgílio, pelo menos nas 2 primeiras histórias, no Purgatório e no Inferno, ele acaba sendo um dos protagonistas também, de certo modo. O Virgílio acaba sendo o guia do Dante, já aparece no começo da história, tirando o Dante da Floresta Escura. Inclusive, o Dante, quando vê ele pela primeira vez, acha que na verdade seria um espírito maligno, e Virgílio ficaria no limbo, que é a primeira parte do inferno. Tenha piedade de mim, gritei ao vê-lo, quem quer que seja, sombra ou homem vivo. Homem não mais, respondeu o vulto. Homem eu fui um dia, nasci em Mantua nos tempos de Júlio César, e vivi em Roma no Império de Augusto. Fui poeta e narrei a Odisseia de Enéas, que fugiu de Troia depois do incêndio. E tu, por que não sobes o precioso monte, princípio e causa de toda a glória? Tu és Virgílio? Perguntei vergonhoso. Ora, tu és o meu mestre e o meu autor predileto. Foi contigo que aprendi o belo estilo poético que me deu louvor. Eu não subi o monte por causa dessa fera. Ele me faz tremer os pulsos. Ajuda-me, sábio famoso. Ajude-me a enfrentá-la. Lembrando que se você quer livros, inclusive sobre a Divina Comédia, dá uma olhada no link fixado aí no comentário, que você vai achar vários, beleza? E além disso, eu tenho um vídeo aqui no canal contando toda a história do Inferno de Dante, que vai estar no card e descrição pra você. Caio Júlio César é um dos personagens históricos mais famosos que tem. Foi ele praticamente que fez a transição de Roma para o Império e viveu de 100 a.C. até 44 a.C. E segundo ele mesmo, ele era filho de Enéas, aquele mesmo da história de Virgílio, sendo filho da deusa Vênus com o próprio Enéas. E Vênus era a deusa do amor e Marte, o deus da guerra, era o pai de Enéas. Essas duas coisas, inclusive, representavam basicamente toda a vida de Júlio César, dividido entre guerra e o amor. Muitos historiadores modernos colocam Júlio César como sendo o último ditador da República Romana, embora alguns escritores romanos mais antigos mesmo colocassem ele como sendo o primeiro imperador de Roma. O Júlio César nasceu em uma família de patrícios, que é uma classe alta ali em Roma. Recebeu um bom treinamento militar, ele foi um líder e se destacou como comandante de várias tropas. Dentre os seus feitos estão, por exemplo, a formação de uma aliança que acabou dominando todo o território romano e também várias conquistas territoriais. Ao se unir com o Crasso e o Pompeu, ele acabou formando o primeiro triunvirato romano, formando uma aliança que gerou vários incômodos políticos, principalmente quando se tratava do Senado. Só que essa união desse triunvirato aí acabou se desfazendo depois da morte de Crasso, porque foi quando o Pompeu passou a ajudar o Senado romano contra o Júlio César. Só que o Júlio não se importava muito com isso e continuava governando da mesma forma. Ele foi o responsável por promover diversas reformas, tanto no âmbito social quanto na área política da coisa, chegando até mesmo a colocar um novo calendário que era chamado de calendário juliano, que depois viria também ser base do calendário gregoriano que seguimos até mesmo hoje em dia, com os anos divididos em 12 meses em 365 dias. Outra coisa muito importante da vida do Júlio foi o envolvimento dele com a Cleópatra, que era a faraó do Egito. A manutenção da relação com pessoas de ambos os sexos era muito comum em Roma e não causava estranhamento, tanto que o Júlio César, que era o ditador romano, era conhecido por ter relações tanto com homens quanto com mulheres também. Depois, no fim, ele acabou sendo assassinado pela liderança de Brutus, e daí inclusive que vem a famosa frase, né? Até tu, Brutus, o meu filho. Júlio César também estaria no limbo, já que ele não foi batizado e nasceu antes da vinda de Cristo. Não tem citação direta do Júlio, mas como vocês viram, o Virgílio acaba falando dele. Homem não mais, respondeu o vulto. Homem eu fui um dia, nasci em Mantua, nos tempos de Júlio César, e vivi em Roma, no Império de Augusto. Fui poeta e narrei a Odisseia de Enéas, que fugiu de Troia depois do incêndio. E tu, por que não sobes o precioso monte, princípio e causa de toda a glória?
A Cleópatra também é bem famosa, inclusive como sendo um dos amores do Júlio César e também do Marco Antônio. Ela foi uma rainha do Egito, filha de Ptolomeu XII, e a Cleópatra estava destinada a se tornar a rainha da dinastia da Macedônia, que governou o Egito entre a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., com a sua anexação em Roma em 30 a.C. Esse reino aí foi feito por um dos generais de Alexandre, que é o Ptolomeu, que acabou se tornando o rei Ptolomeu I, lá do Egito. A Cleópatra era descendente de macedônios e tinha pouco ou quase nenhum sangue egípcio. Embora que tenha um autor meio clássico aí, né, chamado Plutarco, que disse que ela acabou aprendendo egípcio e por razões políticas e tudo mais. E acabou se autodenominando a Nova Ísis. E esse título acabou sendo também de uma outra rainha ptolomaica, a Cleópatra III, que também afirmava ser uma personificação viva da deusa Ísis. A Cleópatra se encontra no círculo da luxúria, que provavelmente acho que nem preciso explicar pra vocês o motivo dela estar ali, né? Ela estava em um redemoinho enorme, sofrendo com várias outras almas, entre elas estava a alma de Semíramis. As governantes femininas da antiga Mesopotâmia eram bem raras, mas aqueles que governaram deixaram a sua marca. No regime neo-assírio do século 9 a.C., uma mulher acabou comandando o império inteiro, que se estendia desde a Ásia Menor até o que hoje chamamos de Irão Ocidental. Ela se chamava Sammu-Rammat, mas os historiadores deram o nome de Semíramis. A primeira, cuja história as deve conhecer, explicou o mestre, foi imperatriz de povos de muitas línguas, é Semíramis, a sucessora e esposa de Nino. Aqui a segue a viúva de Siqueu, que se matou por amor. Ali tu vês Cleópatra, luxuriosa. Na mitologia grega, Minos foi o rei de Creta. Ele era mais conhecido pela sua construção do labirinto, que era uma complicada rede de passagens, tudo feito para aprisionar o monstruoso Minotauro. Europa, que era a mãe dele, tinha sido levada de sua casa por Zeus, que estava disfarçado de touro. Ele acabou trazendo ela para a ilha de Creta, onde ela deu à luz a 3 filhos, Minos, Saperdão e Radamanto. Europa acabou se casando com Astério, o anterior rei de Creta, que adotou todos os seus filhos. Quando Astério morreu, surgiu uma disputa sobre qual dos filhos deveria ganhar o trono. Minos reivindicou o direito de ser o rei, dizendo que ele poderia convencer os deuses a responder qualquer oração que ele oferecesse. Ele orou para Poseidon para que ele enviasse um touro para que ele sacrificasse ao deus. Esse era um belo touro que acabou emergindo do mar. Minos se tornou um novo rei. No entanto, ele decidiu que o touro era muito magnífico para sacrificar, então ele resolveu meio que dar uma enganada ali em Poseidon. Irritado com o Minos não mantendo sua palavra, é claro que o Poseidon acabou dando um castigo para ele, foi um castigo e tanto. Ele fez com que sua esposa, chamada Pasífae, se apaixonasse por esse touro. Ela falou de sua paixão para o Dédalo, que era o mestre artesão, e o Dédalo criou um modelo bem realista de uma vaca para a rainha acabar se escondendo ali dentro. O touro, é claro, montou a vaca e após um tempo, Pasífae deu à luz ao Minotauro, uma criatura monstruosa com o corpo de um homem e a cabeça de um touro. Minos então ordenou que Dédalo construísse um labirinto para esconder e aprisionar o Minotauro. O Minos do inferno de Dante se tornou um juiz e um monstro também, que avaliava as almas que chegavam e jogava elas em um círculo correspondente aos seus pecados. "Ó tu que entras no asilo da dor", disse Minos ao me ver, interrompendo seu ofício. "Vê bem em quem confias e como entras aqui. É fácil de entrar, mas não te enganes." "Por que gritar?", respondeu Virgílio ao juiz dos mortos. "Não podes impedir esta jornada, pois lá, onde tudo que se quer se pode, isto se quer e não peças mais nada." Minos se calou e nós prosseguimos. Pouco a pouco comecei a perceber sons tristes, muito pranto e lamentos. Nesse lugar escuro onde eu me encontrava, o som das vozes melancólicas se assemelhava ao assovio do mar durante uma grande tormenta. Nicolau III foi papa entre 25 de novembro de 1277 até a data de sua morte. Foi um papa que sucedeu o João XXI. No Inferno de Dante, o papa Nicolau III aparece no Vale dos Simoníacos. Simonia, no caso, seria o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas e etc. Tudo, é claro, em troca de dinheiro. O Dante encontra esse papa enterrado na terra, tendo apenas os calcanhares, ou melhor, os pés de fora, e esses eram queimados por brasas. "Ó tua alma desgraçada que estás plantada, fala se puderes", fui dizendo enquanto me abaixava diante dele como um frade durante uma confissão. Já estás aí plantado, Bonifácio. "Por muitos anos enganou-me, ó escrito", falou a alma pensando que fosse outro. Fiquei imóvel sem saber o que responder. "Rápido,
Diz a ele que não és ele, que não és aquele que ele pensas que és, ordenou Virgílio, e eu respondi ao espírito da mesma forma que ele me pediu. Bem, então o que querem de mim? Perguntou suspirando e torcendo os pés. Se querem saber quem eu sou, saibam que um dia eu fui papa, mas na verdade eu era o filho da ursa, portanto procurar embolsar ouro naquele mundo. Aqui eu fui embolsado, neste buraco abaixo de minha cabeça estão empilhados todos aqueles que me procederam, pecando por tráfico de coisas divinas, espremidos nas fissuras da pedra. Eu aguardo a chegada daquele que eu pensei que você fosse, que ocuparás o lugar onde hoje eu ocupo, me empurrando mais para baixo nesse buraco. Mohammed é conhecido por ter sido profeta do islamismo, ou também chamado aqui por nós, de Maomé, e é o fundador de uma das maiores religiões da humanidade. Os muçulmanos acreditam que o Mohammed foi escolhido para pregar e receber a mensagem de Alá. Isso fez com que o Maomé fosse um dos homens mais poderosos de toda a Península Arábica. Sua trajetória como profeta do Islã se iniciou em 610, quando ele estava retirado de Meca. Na ocasião, Mohammed estava em uma gruta no Monte Jabal Amor, quando teve uma visão sobrenatural. Nesse momento, ele foi questionado a recitar o texto sagrado, e assim ele fez. Mohammed seguiu por um período sem novos episódios do que tivesse acontecido, mas eventualmente as visões retornaram. Isso aconteceu em 613, e a partir daí Mohammed deu início às pregações da mensagem de Alá. As pessoas mais próximas dele, como a sua esposa e seu primo Ali, e começou a perseguição por ele, então ele teve que fugir para Medina, onde cresceu muito e depois enfrentou Meca. No Inferno de Dante, ele está no Vale dos Separatistas. Vês tu como eu me maltrato? Vês como Maomé e Ali estão desfeitos, gemendo, e todos esses semeadores de discórdias e heresias, todos aqui são continuamente rasgados, cruelmente, por um diabo que aqui nos tortura eternamente. Em vão saram as feridas, pois logo ele volta e nos dilacera outra vez. Depois me perguntou, e tu quem és? Tentando retardar a tua pena aí sobre a ponte. Judas, nem preciso dizer, foi o discípulo que traiu Jesus e o entregou aos romanos. Ele está no último nível do inferno, sendo castigado pelo próprio Lúcifer. Esse da frente é Judas Iscariotes, disse meu mestre, que sofre pena dobrada, com a cabeça para dentro e as pernas para fora. O que é mordido pela boca preta é Brutus, e o outro é Cássio. Mas em breve será a noite. Está na hora de partirmos, pois já vimos tudo o que há para se ver. Agora, agarre-se em mim firmemente. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo também, porque me ajuda pra caramba, hein? Valeu, falou e tchau.